Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais um dia, por mais uma feliz oportunidade de estar com vocês aprendendo a palavra de Deus, para o nosso crescimento espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que traz o título Jesus é Deus. Essa lição será ministrada presencialmente no dia 2 de fevereiro de 2025. A mesma tem como texto áureo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A lição está dividida em três grandes tópicos. O mesmo diz a doutrina bíblica da divindade de Jesus. O segundo, a heresia que nega a divindade de Jesus. E o terceiro, implicações do arianismo na atualidade. Da lição de número 2 até a lição de número 8, elas têm grandes semelhanças, mostrando justamente quem é Deus, mas falamos sobre a Trindade, a unidade ou a existência ou coexistência de três pessoas em uma só, e mostrando quem era o Verbo. As lições são semelhantes, têm a mesma essência, é claro, mas o objetivo principal é justamente esclarecer as pessoas a respeito de muitas heresias que surgiram no passado, nos séculos passados, aproximadamente entre os anos 300, para ser mais preciso, nos anos 210 até os anos 400, apareceram no meio da igreja muitas heresias que causou bastante danos à igreja na época. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos, também como Pedro e João, eles tiveram bastante trabalho em combater, em destruir esse tipo de heresia que surgia na igreja. Várias pessoas se levantavam, como ainda hoje acontece, distorcendo textos bíblicos, não fazendo a devida exegese, pulando todas as regras de hermenêutica e tentando, ao seu bel prazer, dar interpretação a textos totalmente distorcidos. E hoje continua o mesmo, as heresias são a mesma com a nova roupagem. É por isso que existem tantas religiões, tantas denominações evangélicas, que por sinal não somente no meio dos evangélicos, mas também em outras igrejas. Existem vários segmentos. Eu não sei por que o ser humano ele é ganancioso, o ser humano é controverso, e por isso, motivado por seu orgulho pessoal, começa a criar teorias e formar conceitos, e em seguida já funda ou divide algumas igrejas baseadas simplesmente em heresias, com seus argumentos que não têm sustentação bíblica. Mas quando a pessoa é leigo, ou quando a pessoa não se dá o cuidado ou a preocupação de analisar, de estudar,
logo se envolve. Atualmente existe muitas igrejas hoje com esse perfil, modificando textos bíblicos, dando novas interpretações, criando outras doutrinas que não são bíblicas e engana multidões. Muitas pessoas, igrejas lotadas de pessoas enganadas, porque ninguém tem a preocupação de estudar. Ninguém tem a preocupação de analisar, de comparar com a Bíblia. Então essas pessoas ficam batendo de porta em porta, que é muito comum isso, apresenta outra Bíblia, e quando é a mesma Bíblia com textos distorcidos, ou lendo em casa para distorcer os textos, ou seja, ele lê o texto e dá outra interpretação, e pessoas que por não ter senso crítico só recebe, só aceita e continuam enganados. Porque toda falsa igreja, toda falsa religião tem argumentos. E são argumentos que aparentemente são convincentes. Toda heresia parte da Bíblia. Parte de um texto bíblico mal interpretado. É por isso que nós encontramos lá, e por sinal nós temos até um trabalho, um vídeo, e traz o título Entendes o que lês? Eu gostaria que vocês procurassem na nossa playlist, é um dos primeiros vídeos, que traz esse título, Entendes o que lês? Baseado justamente no texto da Bíblia, aonde alguém pergunta para um viajante, entendes o que lês? Ele diz, como vou entender que não tem quem me explique? Agora, o grande problema hoje é que tem muita gente para explicar. Agora, complicado é porque explicam erroneamente e começa a rebanhar muitas pessoas para a sua igreja só por ganância. E começa a induzir essas pessoas a aceitar o erro. Existia também isso no passado. Na época do apóstolo Paulo, na época dos demais apóstolos, na formação da igreja, quando a igreja ainda estava na sua fase embrionária, estava na sua fase missionária, apareciam essas mesmas heresias. Agora ela aparece com uma nova roupagem, mas é a mesma, a essência é a mesma. Na época do apóstolo Paulo, a negação da divindade do Senhor Jesus Cristo existia. E houve bastante grupos, os ebionitas e outros, mas quem mais se destacou foi o arianismo, que vem justamente de Ário, que trabalhou em Alexandria, no Egito, que elaborou, que criou esse conceito baseado em distorções bíblicas de que o Senhor Jesus Cristo não era Deus, quando a Bíblia está bastante clara a esse respeito. Hoje nós temos religiões que tentam também negar que Jesus Cristo é Deus. E até tem o requinte de citar textos bíblicos. E chama de Deus um Deus poderoso. E o Pai chama de o Deus Todo-Poderoso, a mesma religião que existia no passado. O nosso texto áureo, ele já nos dá uma luz muito segura, uma luz bastante forte. Quando começa dizendo, no princípio era o verbo, esse do princípio aí, no grego, em arque, fala de um passado remoto. É o mesmo que está no hebraico em Gênesis 1 e 1, Gênesis 1 e 1 e João 1 e 1, a palavra Bereshit em Gênesis e arque em
João 1:1, eles são semelhantes. Uma está no hebraico, outra está no grego. Fala de um passado bastante remoto. O que é que diz? Nesse princípio, existia o Verbo. Quem é o Verbo? O próprio Jesus Cristo. O Verbo. Agora, o que aconteceu com o Verbo? O Verbo era Deus. E o Verbo estava em Deus, ou seja, o próprio Verbo era Deus. O que é verbo aqui? A palavra que está no original é logos. Da onde vem o verbo, a expressão logia, discurso. E logo é a expressão de um ser. Logos não tem uma tradução perfeita para a nossa língua. É por isso que nós traduzimos por verbo, por palavra, mas ela é uma personalidade. Logos significa ser, o ser, a existência de algo. Eu posso traduzir como tese, eu posso traduzir como discurso, prédica, personalidade, expressão de um pensamento. São sinônimos, ou quase sinônimos, ou se assemelha bastante à palavra logos. E aqui vem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, mas esse verbo era o próprio Deus. Esse texto é tão claro, como ninguém pode apagar, como ninguém pode destruir ou alterar, porque está em todas as versões bíblicas, o que acontece? Pessoas tentaram fazer uma exegese rústica mal feita, uma religião, que daqui a pouco eu cito o nome dela, lá na frente. Ela tem um direito de vir em público, entrar no vídeo aqui, nos comentários e contestar. Quando ela tenta incorrer no mesmo erro do paganismo, dizendo que Jesus era um Deus menor, o que é que ele faz? Ele diz, no princípio era o verbo. Veja a tradução da Bíblia Novo Mundo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Não tem isso no original. Mas eles tentaram forçar a barra, mostrando um Deus, justamente porque quando ele disse e o verbo era Deus, refere-se a Jesus Cristo. Então, ele diz que o verbo era um Deus. No princípio era o verbo, o Pai, e depois o verbo estava com Deus, o Pai, e o verbo era um Deus menor, referindo-se a Jesus Cristo. E eles tentam alegar isso, dizendo que no original grego, se não existir o artigo antes do substantivo, ele indica numeral. Até aí ele vai certo. Até aí está certo. Na língua grega, o artigo deve preceder todos os substantivos, porque se não tiver, dá a ideia de um. Por exemplo, se eu disser palavra, no grego é logos. Se eu disser só logos, eu estou dizendo palavra, logos quer dizer uma palavra. Edós, um caminho. Mas se eu disser edós, é o caminho, aí tudo bem. Mas isso quando a palavra está isolada. Quando o substantivo não é o sujeito da oração,
Não há necessidade de colocar o artigo, ou melhor, não se coloca o artigo. E em João 1:1, nós temos 3 orações. O sujeito da oração é verbo. Logo, nesse caso aqui, e o verbo era Deus, Deus aqui não é o sujeito da oração. Numa frase, o artigo vem quando o substantivo é o sujeito da oração. Então, quando ele diz, e o verbo era Deus, o sujeito é verbo. Deus é predicativo do sujeito. Então, não pode ter ou não existe artigo antes da palavra theos, Deus, na língua grega. Aí, um sábio, entre aspas, tentou explicar isso de forma exegética para dizer que Jesus, para diminuir Jesus Cristo, simplesmente assim. É assim que surgem as heresias, alterando os textos, fazendo uma falsa exegese, porque as pessoas até se empolgam quando ele explica no grego, no original, a presença do artigo antes do substantivo. Mas numa frase, o artigo ele só vem se o substantivo for o sujeito da oração. Então, o que nós encontramos nos dias de hoje é justamente essas baboseiras que muitas denominações e religiões estão pregando por aí, estão ensinando ao povo. Aproveita da ingenuidade do povo, se aproveita da preguiça do povo em analisar, em comparar e em estudar, e começa a introduzir essas bobagens dentro de suas igrejas. E essas igrejas crescem. Mas Deus não está preocupado com quantidade, está preocupado com qualidade. Deus está em busca de pessoas transformadas. Não importa se seja 3 ou 4, mas uma pessoa só é muito valiosa para Deus. Nós encontramos isso, me permita a minha afirmação, a minha declaração, embora venha chocar algumas pessoas. Existem canais no YouTube que tem milhões e milhares de seguidores. Quando a gente vai ver a essência, é tão vazio. A plataforma não está preocupada com isso. A plataforma ela quer visualizações, pessoas presentes. E tem pessoas atraindo multidões. Eu conheço uma senhora aqui no YouTube que fala tanto de Apocalipse, até o canal dela tem esse título, mas pensa nas heresias, nas besteiras, nas asneiras que ela fala, e o seu canal tem milhares de seguidores, porque acredita nas baboseiras que ela diz, nas mentiras que ela fala, nas distorções. Recentemente até ela afirmou que já tocou até a primeira trombeta. Tocou, deve ser na cabeça dela, no ouvido dela. Ela deve ter ouvido, dormiu demais. E quando se acordou, ouviu o som de alguma trombeta e fica dizendo que já tocou a primeira trombeta. Quanta baboseira, gente. Acontece isso até hoje, sempre existiu. Então a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui para combater esse tipo de heresia. O que nós temos aqui no item 1, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Aqui é citado várias passagens bíblicas, várias informações. João 1:1 já é suficiente.
Se nós lermos com cuidado, se fizermos uma hermenêutica, uma exegese em Gênesis 1 e 1, já é mais que suficiente. Mas nós temos vários outros subsídios na Bíblia que prova que Jesus Cristo é Deus. É o próprio Deus que se humanizou. O Deus onipresente que estava na terra, mas estava no céu. Deus estava na terra através de Jesus Cristo e estava no céu como Deus Pai. E aprendemos na lição passada a coexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma só pessoa. Deus é triuno, aprendemos em lições passadas. E agora, individualmente, nós estamos tratando de Jesus como Deus. Por isso que eu falei que das lições 2 à lição 8 são muito semelhantes. Têm a mesma essência. E nós encontramos aqui afirmando Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus, quando diz, e o Verbo era Deus. O Logos era Deus. Ao que Tomé respondeu, porque em João 20 e 28, o próprio Tomé reconheceu, olha, imagine que declaração, naquela época, ele já sabia que Jesus Cristo era Deus. Quando Tomé viu Jesus ressurreto e tocou nele, ele exclamou, meu Senhor e meu Deus, falando com Jesus. Isso não é uma exclamação, mas eles ainda tentam distorcer isso aqui. Diz que apenas Tomé se espantou. Meu Deus, como todo mundo faz. Mas Tomé estava falando com Jesus. Então, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, logo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses 2:9. Para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, vocês podem conferir em Colossenses 2:2, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha, vê esse texto como é claro. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é nosso Deus e Salvador. Está lá em Tito 2:13. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mais uma afirmação. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1. É só ler. Não tem como distorcer isso aqui não, mas ele ainda força a barra. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. 1 João 5:20. Em 1 João 5:20 ele diz, com Jesus, este é o verdadeiro Deus. E nós encontramos justamente nos atributos divinos que estavam em Cristo. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus, que são justamente a onipotência, a eternidade, a onisciência, a onipresença, que está justamente registrado na palavra de Deus. Já no item 2 da lição, se vocês têm revista e estão acompanhando a nossa lição, se vocês não têm, vocês devem estar com a Bíblia aberta ou anotem os textos citados para confirmar, para refutar as heresias que se espalham por aí,
Então nós temos justamente as heresias hoje. Eu falei logo na introdução sobre o arianismo. E o texto mostra aqui claramente que os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelo monarquianismo dinâmicos. Mas a heresia principal foi justamente do arianismo. Esse grupo que vem, arianismo vem de Ario, que foi justamente o mentor, o idealizador, o criador dessa rústica heresia, por volta do ano 318 da era cristã. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. É a mesma coisa que hoje uma religião chamada Testemunha de Jeová fazem. Isso eles tiraram do arianismo, também tiraram do paganismo, que admitia a existência de um Deus todo-poderoso e um Deus poderoso, um Deus maior e um menorzinho. E depois diz que crê em um só Deus, aí sim, aí é admitir a existência de dois deuses, que é um absurdo para quem se diz politeísta, ou melhor, para quem se diz monoteísta, porque isso é ser politeísta, é admitir que existe mais de um Deus. Quando, nas lições passadas, nós analisamos o que está escrito lá em Deuteronômio 6:4, que é o Shema de Israel, que diz: o Senhor nosso Deus é um, embora esse um aí seja um plural, que nós já abordamos sobre este assunto. E o subitem 2 diz assim: Ario e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Segue algumas delas. As mais emblemáticas: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Falando da criação de Jesus, ou forçando dizer que Jesus foi criado. E outra passagem: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que está lá em Colossenses 1:15, é uma outra passagem que os politeístas citam para justificar que Jesus foi criado. Houve também em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Então, ele diz que existe o Deus verdadeiro, que é o próprio Deus, o Pai, e Jesus que foi enviado, que foi um ser criado. Essa é a imagem ou a defesa que eles fazem. Aí vocês veem que as heresias, eles citam os textos bíblicos. Agora, só que, quando eles citam, eles não fazem uma interpretação correta, não busca a essência, não busca a original, a palavra original, para justamente embasar as suas mentiras. É como o autor da revista, ele explica aqui no subitem 3, como diz, como solucionar esta controvérsia. É muito simples. A tradução criou, que está lá em Provérbio 8:22, ela é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná. Veja bem, caná é criar, obter, formar. Agora, só que o verbo criar do nada, da existência, no hebraico é bará, como está lá em Gênesis 1:1.
Bereshit bara Elohim. Então esse bara aí, no princípio criou Deus, criou do nada. O que nós podemos entender aqui, o texto de Colossenses, por exemplo, em 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Então, quando lá em Colossenses diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, aí eles tentam interpretar dizendo que Jesus foi criado, que é o seu filho primogênito, mas de quê? De toda a criação, da criação. Mas ele não é, mas lembre-se que a palavra aqui não é uma criação do nada. É só comparar o original, as duas palavras, caná e bará. Isso eles passam por cima. E as pessoas não têm como refutar, porque ninguém é obrigado a conhecer os originais hebraico e grego, acreditam, confiam neles. Eles citam textos bíblicos, não dá a devida interpretação e as pessoas ficam enganadas. Então, Jesus Cristo é Deus encarnado. E aí não se trata de uma criação, trata-se de uma geração. Então, Jesus, Deus criou Jesus, eu posso dizer assim, mas aqui eu poderia usar a palavra, esse criar aí, canar, se eu fosse partir do original hebraico. Agora, o subitem 3, ou melhor, o tópico 3 da lição, o maior tópico da lição, ela traz o subtítulo Implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo, que eu citei anteriormente, essa tradução de uma Bíblia que essa religião anda levando para as casas, tenham muito cuidado ao receber essas pessoas, porque ele apresenta uma tradução totalmente distorcidas, eliminam algumas palavras, acrescentam outras e distorcem outras. Se você vê uma Bíblia, tradução, o Novo Mundo é uma falsa Bíblia, escrita por eles, para justificar as suas heresias. Então, o que é que diz aqui o comentarista? A exemplo do arianismo, que nós já falamos anteriormente, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras. Desculpem. Denominada da tradução Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. Eu já expliquei isso antes. Em João 1:1, Deus. E é com D minúsculo. Visto que o texto correto é, e a palavra era Deus. O verbo era Deus. O texto sagrado declara, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Memorizem isso. Tito 2:13. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 1:1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz, do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Veja que modificações fizeram. Do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe texto grego para desvincular a divindade de Jesus Cristo, que conforme eu já falei atualmente, eles pegaram, eles dão até o requinte de citar o texto no original grego, mas
totalmente tendencioso. Então, diletos irmãos, queridos amigos, sejamos sensatos, não se aceita as coisas assim de forma irresponsável. Precisamos analisar, orar, estudar, comparar, porque não se aprende Bíblia somente ouvindo alguém dizer, e você não vai ler a sua Bíblia e fazer as devidas comparações e anotações. Isso não é estudo. A Bíblia não se lê como se lê um jornal. A Bíblia é um livro de estudo, de pesquisa, de meditação, de reflexão. É um livro excêntrico, é um livro sobrenatural. E por conta disso as pessoas estão sendo enganadas. É como diz lá em Oséias, o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Lamentavelmente, falta conhecimento no povo, que por sinal, no Brasil principalmente, pensa num povo que não gosta de ler. Ninguém gosta de ler no Brasil. Eu sou muito sincero. Há, infelizmente, as pessoas, por comodismo, só aceitam a explicação. E nem sequer vai buscar na Bíblia deles se está correto, se está verdadeiro. Então, espero que essa lição traga um despertamento para todos nós e que possamos viver e cumprir a palavra de Deus como ela é. E não esqueçam, Jesus Cristo é Deus. Quem é cristão sabe disso. Mas tem igreja que se diz cristã negando isso. Eu louvo a Deus porque você acredita, porque você crê que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Que Deus vos abençoe. Espero vê-lo na próxima lição. Em nome do Senhor Jesus. Até lá.